ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa tarde para você. Hoje é dia 9 de abril, está começando aqui na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Isaura Carrijo e fico com você até às 6h30. E lembrando que o programa vai ao ar nos 870 AM do seu rádio e também pela internet no www.radio.ufg.br. Você também pode acompanhar nossa programação da Rádio Universitária durante todo o dia pelo aplicativo Minha UFG. Basta baixar aí no seu celular. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera pesquisas de intenção de votos à presidência da República aqui em Goiás, em levantamento realizado pelo Instituto Serpes e divulgado pelo Jornal Popular. Na edição de hoje, desta segunda-feira, o petista aparece com 29,6% das intenções de voto. Lula tem a preferência dos goianos que foram consultados. O segundo colocado nesse levantamento é o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Ele tem 20,6% das intenções de voto. A ex-senadora Marina Silva, do Rede, tem 6,9% das intenções de voto e é a terceira colocada. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece na pesquisa com 5% dos votos e ocupa a quarta posição. Aqui em Goiás, segundo essa pesquisa do Serpes, promovida aí pelo Jornal Popular, Ciro Gomes, do PDT, estaria em quinto lugar, com 4,9% dos votos. Em sexto lugar, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do MDB, com 3,9% da preferência dos eleitores. O ex-presidente da República, Fernando Collor, do PTC, tem 1,5% dos votos. O senador Álvaro Dias, do Podemos, tem 1,4%, e o presidente Michel Temer, do MDB, também aparece com 1,4% na pesquisa. Rodrigo Maia, do DEM, tem 0,6% das intenções de voto em Goiás. O candidato Flávio Rocha, do PRB, apresenta 0,5% das intenções de voto, segundo a pesquisa Serpes. Manuela Dávila, do PCdoB, tem 0,4%. João Amoedo, do Novo, tem 0,1% das intenções de votos. 14,9% dos eleitores consultados anularia ou não votaria em nenhum dos candidatos. E 8,5% dos eleitores do estado de Goiás ainda não decidiu em quem vai votar. O presidente Michel Temer, do MDB, é o mais rejeitado entre os pré-candidatos à presidência. Quando o assunto é rejeição, Temer tem 51,7% dos votos dos eleitores goianos. Lula aparece em segundo lugar como o mais rejeitado, 39,3%, e Fernando Collor é rejeitado por 28,8% dos entrevistados. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 30 de março e 5 de abril e foi registrada no TSE. O fim de semana foi marcado pela troca de cadeiras no governo estadual e a posse de novos secretários. O nosso repórter Lucas Polinário, repórter estagiário aqui da Rádio Universitária, acompanhou tudo e tem as principais notícias desse fim de semana. Vamos ouvir. Boa noite, Isaura. Boa noite, ouvintes da Universitária. Eu trago direto da redação um apanhado das principais notícias do cenário político.
Em sessão extraordinária no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás, neste sábado, dia 7, deu posse a José Eliton no cargo de governador. Diversas autoridades estaduais acompanharam. Diante de todos, José Eliton entregou a declaração de bens e, em seguida, fez o juramento assumindo a executiva estadual. O deputado estadual Luiz César Bueno falou em nome da oposição e, depois de desejar as boas-vindas a José Eliton, fez críticas ao governo. Em seguida, o deputado teve o discurso interrompido pelo público, que gritava o nome de Marconi Perillo. O deputado Simeison Silveira destacou o perfil de José Eliton e rebateu o discurso da oposição. Marconi Perillo abriu mão da palavra repassada a José Eliton, que falou de sua trajetória, lembrou também da sua passagem pela segurança pública, citou as principais obras e afirmou que seu governo será voltado para os mais necessitados e metas para várias áreas. A prioridade número 1 do governo é a manutenção do equilíbrio fiscal, a saúde financeira, com uma ação conceitual, na medida em que sem essa questão prioritária você não consegue estabelecer as ações nas demais áreas. Marconi Perillo deverá se candidatar ao Senado, como tem sugerido os deputados da base, ou sair como vice de Geraldo Alckmin para uma possível candidatura à presidência da República. Isso se os tucanos decidirem sair com a chamada puro sangue. No domingo, dia 8, o governador já empossado, José Eliton, impulsou novos secretários. Ele disse que vai cobrar dos auxiliares empenho nas pastas e prioridade no equilíbrio financeiro do Estado. A cerimônia de posse dos novos secretários durou cerca de 1 hora e estabeleceu como prioridade ter dinheiro em caixa para cumprir com as metas nas áreas da educação, saúde, segurança e transporte público. É um governo que se pautará em fazer o esforço, e essa orientação para todos os secretários, em manter uma agenda que garanta a saúde financeira do Estado. O governador apresentou 15 novos nomes que estarão à frente das novas secretarias e disse que seguiu critérios técnicos para a escolha dos ocupantes dos cargos. Na Secretaria de Estado da Casa Civil, quem assume é Fernando Tibúrcio Pena. Na Secretaria de Governo é João Furtado de Mendonça Neto. Secretaria da Fazenda, Manuel Xavier Ferreira Filho. Secretaria de Desenvolvimento, Leandro Ribeiro da Silva. Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Marcos das Neves. Secretaria Cidadã, Murilo Mendonça Barra. Secretaria de Articulação Política, Carlos Alberto Lereia. Secretaria de Estado da Casa Militar, Coronel Divino Alves. Procuradoria-Geral do Estado, Luiz César Kimura. Controladoria-Geral do Estado, Tito Amaral. Detran, Flávio Murilo. Goiás Fomento, Adalto Barbosa. Goiás Parcerias, Afrânio Coutrin Júnior. Ipasgo, José Carlos Siqueira. Metrobus, Daniela Machado de Lima. A nova presidente da Metrobus, Daniela Machado de Lima, que é bacharelada em Engenharia Civil pela UFG, falou conosco da Universitária e adiantou que pretende fazer uma reforma geral na estrutura do transporte coletivo. Tem a previsão já de um valor a ser investido, né? Os terminais serão todos reformulados, né? Que é o que a gente quer, é atender a população, a demanda da população hoje. E voltando à pesquisa SERPES, realizada pelo Jornal Popular, na primeira rodada da pesquisa que foi divulgada nesta segunda-feira, o senador Ronaldo Caiado do DEM aparece em primeiro lugar na intenção de voto do eleitor goiano em relação à disputa ao governo de Goiás. Com 39,7%, o democrata tem larga vantagem sobre José Eliton, do PSDB, que ficou em segundo lugar no levantamento, com 6,7%, e Daniel Vilela, do MDB, com 6,2%. A presidente do Diretório Estadual do PT em Goiás, Kátia Maria, aparece em quarto lugar, com 3% das intenções de voto da pesquisa. Em seguida estão 2 pré-candidatos do PSOL, o policial rodoviário federal Fabrício Rosa, com 1%, e o professor Wesley Garcia, com 0,9%. Outros 20,3% afirmaram que votarão nulo ou não vão votar. E 22,1% disseram ainda não ter decidido
para quem vão votar para governador. Essa pesquisa ouviu 801 eleitores entre 30 de março e 5 de abril. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. E ainda quando o quesito é rejeição, os 3 principais pré-candidatos ao governo de Goiás estão empatados. A pesquisa apontou que 25,2% dos eleitores afirmam que não votariam em Ronaldo Caiado, do DEM, de jeito nenhum, enquanto 24,3% não escolheriam José Eliton, do PSDB, e Daniel Vilela, do MDB. O edital de contratação de empresa especializada para a realização das obras no Parque Estadual do Morro do Serrinha foi publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. Nessa primeira etapa serão realizadas a pista de caminhada, alambrado e iluminação do local. O valor estimado é de 4,5 milhões. A implantação do Parque Estadual na área permanente do Morro da Serrinha tem por finalidade a proteção e recuperação das áreas de interesse ambiental sob domínio do Estado de Goiás. A requalificação do morro pretende recuperar e incrementar a preservação do cerrado no local e também criar um espaço de lazer com pistas de caminhada, trilhas, mirantes, iluminação e locais de alimentação. Localizado no setor Serrinha, na parte sul de Goiânia, o morro é um dos pontos mais altos da capital e tem uma área de 108 mil metros quadrados. Nós vamos agora a um giro de notícias aqui de Goiás. Quem traz mais informações é a repórter estagiária Júlia Larissa. Vamos ouvir. A Universidade Estadual de Goiás, a UEG, incluiu novos cursos no quadro de vagas do edital do processo seletivo do segundo semestre de 2018. Agora, o vestibular contará com a oferta dos cursos de Direito no campus Palmeiras de Goiás, Aparecida de Goiânia e Uruaçu. Cada campus vai disponibilizar uma turma com 40 vagas no turno matutino, com exceção do campus Aparecida de Goiânia, que vai ofertar 50 vagas. A oferta dos cursos de Direito em Morrinhos e em Pires do Rio já consta no edital do processo seletivo do segundo semestre de 2018. Quem for prestar o vestibular na UEG ainda poderá optar pelo bacharelado em Psicologia, que será ofertado no campus Inhumas, no turno noturno, com 40 vagas. Mais informações podem ser obtidas no site ueg.com.br. A Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, a SEDUCE, publicou na última quinta-feira, dia 5, o edital para o concurso público destinado à contratação de professores do nível 3. Conforme o edital, serão ofertadas 900 vagas. Deste total, 42 são para a área de Biologia, 233 para Física, 417 para Matemática e 208 para Química. Os aprovados no concurso vão atuar em 59 municípios do estado de Goiás e a carga horária varia entre 20 e 40 horas semanais, com salário entre R$ 1.563 e R$ 3.126. Os candidatos serão submetidos à prova objetiva e avaliação de títulos. As inscrições serão abertas no dia 27 de abril e a taxa de inscrição deverá ser paga até o dia 7 de junho. A data do concurso ainda não foi divulgada. Mais informações podem ser obtidas no endereço online site.seduce.gov.br. Iniciou hoje pela manhã a 17ª edição da Feira Tecnoshow Comigo. O evento, com entrada gratuita, vai ocorrer de 9 a 13 de abril e será realizado no Centro Tecnológico da Comigo, que fica em Rio Verde. A feira ocupa um espaço de 60 hectares, o que equivale a aproximadamente 60 campos de futebol. A organização espera receber mais de 102 mil visitantes durante os 5 dias do evento, além de cerca de 550 expositores de produtos voltados para o agronegócio. Serão ofertadas palestras, cursos e dinâmicas. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Beatlemania. As histórias e as músicas que marcaram a trajetória da banda no cenário mundial.
Agora em Novo Dia, segunda-feira, às 9h. Bitomania. Estamos apresentando Jornal das 6. 6h17, estamos de volta. O nosso repórter estagiário Lucas Polinário tem notícias sobre a SEI da Saúde. Os vereadores Elias Vaz, do PSB, e Jorge Cajuru, do PRP, denunciaram nesta segunda-feira gasto da Prefeitura de mais de 11 milhões nos últimos 2 anos com terceirização de serviço de raio-x em 6 unidades da capital. Enquanto isso, nesse mesmo período, segundo apurou a Comissão Especial de Inquérito que investiga essa situação, estavam encaixotados no almoxarifado vários aparelhos de raio-x novos. Nós vamos ouvir agora. A Comissão de Inquérito que investiga as irregularidades na saúde convocou a imprensa na manhã desta segunda-feira para apresentar uma denúncia do contrato para terceirização de serviços de raio-x nas unidades de saúde em Goiânia. O relator da SEI, Elias Vaz, conversou com a universitária. Esse contrato foi, na verdade, pago quase 12 milhões de reais em 2 anos, exatamente no período que a prefeitura tinha adquirido já esses equipamentos de raio-x, né? Então, o que para nós fica assim, na verdade, nos gera indignação, é o fato da prefeitura ter nas caixas esses equipamentos novos, né? Estão encaixotados no almoxarifado, e pagar um valor absurdo desse, quase 12 milhões de reais, no momento, inclusive, que a gente vai verificar esses equipamentos, os equipamentos que são utilizados pela empresa terceirizada são equipamentos velhos. Mais uma situação de irregularidade dentro da saúde e que não dá para essa administração jogar a culpa na administração anterior, porque esse contrato ele é anual. Ainda falando sobre saúde, os pacientes chegam aos postos de saúde de Goiânia com suspeita de dengue, mas também têm medo da gripe H1N1. Nas farmácias, o reflexo dessa preocupação e a procura pelo Tamiflu aumentou tanto que o remédio sumiu do mercado, como afirma a farmacêutica de uma grande rede de farmácia na capital, Fernanda de Moura. A procura foi muito grande, foi uma demanda muito grande, os laboratórios não estavam tão preparados, hoje a gente não consegue mais comprar do laboratório para passar para o público. Essa procura desenfreada pelo Tamiflu preocupa o Conselho Regional de Farmácia, que faz o alerta. Tomar o remédio sem estar doente pode fazer que o vírus H1N1 se torne mais resistente e o tratamento se torne ineficaz, como ressalta a presidente do Conselho, Lorena Baia. Um dos problemas é a resistência viral. Então, o vírus ele pode sofrer mutação e a nossa população se tornar resistente ao tratamento usando o Tamiflu. Então, vale o alerta para os cuidados básicos diariamente. Isaura, então eu fico por aqui. A todos uma boa noite. E a gente continua a falar de influenza, vacinação, né, contra a influenza. Você sabe quem faz parte desses grupos prioritários de vacinação? A gente vai acompanhar agora uma matéria sobre esse assunto. Para você começar bem o dia, Alvorecer, o melhor da música instrumental na Universitária. De segunda a sábado, sempre às 6 da manhã. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, juntamente com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, o SES, realizam de 23 de abril a 1º de junho a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A meta é vacinar no mínimo 90% dos grupos prioritários, o que representa aproximadamente 1.433.000 pessoas. Os grupos prioritários são formados por idosos, funcionários da saúde, gestantes, mulheres que estão passando pelo período puerpério, crianças de até 5 anos, pacientes com comorbidades, ou seja, portadores de 2 ou mais patologias, professores,
presidiários e funcionários do sistema prisional. Os indígenas também fazem parte do grupo prioritário e podem se vacinar durante todo o período da campanha. Serão disponibilizadas 1.752.000 doses da vacina trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e vírus B. As imunizações serão realizadas no horário das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, e os interessados devem se encaminhar às unidades de saúde portando cartão de vacinação e documento de identificação. E a Receita Federal abre nesta segunda-feira, hoje, a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda, referente aos exercícios de 2008 até 2017. A gente tem mais detalhes na reportagem da Rádio Agência Nacional. A Receita Federal abre nesta segunda-feira a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda da pessoa física referente aos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário para 78.500 contribuintes será feito no dia 16 de abril, totalizando R$ 180 milhões. Desse total, mais de R$ 86 milhões são para contribuintes com preferência no recebimento, idosos e pessoas com alguma deficiência física, mental ou doença grave. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. Na consulta à página da Receita, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistência de dados identificados pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a declaração retificadora. A restituição fica disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá solicitar pela internet. Segundo a Receita, caso o valor não seja acreditado, é preciso ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento pelo telefone 4004-0001 nas capitais, 0800 729 0001 nas demais localidades e 0800 729 0088, telefone especial exclusivo para deficientes físicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes. E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou na última quarta-feira um projeto de lei que amplia o prazo da licença maternidade de 120 para 180 dias. Como foi aprovado em caráter terminativo, caso não haja recurso para que a proposta seja analisada pelo plenário do Senado, o texto deve seguir direto para a Câmara dos Deputados. O texto de autoria da senadora Rose de Freitas, do MDB, também permite ao pai acompanhar a mãe do bebê em consultas e exames durante toda a gravidez. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se entregou à Polícia Federal. Ele foi preso na noite do último sábado, dia 7, após ficar 2 dias na sede do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC, em São Bernardo do Campo. Ele estava no edifício do centro da cidade do ABC desde quinta-feira, quando o juiz Sérgio Moro expediu um mandado de prisão. Lula está na Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, desde a noite desse sábado e, na tarde do domingo, recebeu a visita de seu advogado. A gente vai saber mais detalhes na reportagem. Essas foram as palavras do advogado de defesa do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, que o encontrou neste domingo na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Eu estive agora com o ex-presidente Lula, ele está bem, embora indignado com a situação. Evidentemente que essa prisão foi decretada sem que houvesse fundamento jurídico, seja pela condenação sem base legal, seja porque a nossa Constituição não admite a pena antecipada, que foi o caso imposto a ele. Mas ele está bem,
Nós continuamos com as medidas jurídicas cabíveis para reverter essa prisão e temos expectativa de que, no futuro próximo, possamos reverter. É isso. Todo o quarteirão de acesso ao prédio da PF foi bloqueado. Para se aproximar do prédio, é preciso ser da imprensa, funcionário, morador ou prestador de serviço. Manifestantes precisam ficar longe. Foi o caso de um pequeno grupo de integrantes do Movimento Sem Terra, que chegou aqui nos arredores ainda no final da manhã. Os militantes fazem vigília nas imediações da Superintendência da PF. De acordo com uma nota do Partido dos Trabalhadores, nos próximos dias começam a chegar a Curitiba caravanas de apoiadores do ex-presidente. Lula cumpre pena em uma cela especial no 4º andar da Superintendência da Polícia Federal. Agência Rádio Web de Curitiba, Andréia Portela. E a Força Aérea Brasileira, FAB, confirmou a autenticidade de 2 áudios que circulam nas redes sociais com comentários gravados durante o transporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba no último sábado. Vamos ouvir. Vazou neste domingo uma conversa entre uma pessoa não identificada e o piloto do avião que levava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Curitiba. O diálogo aconteceu antes da decolagem da aeronave do aeroporto de Congonhas. No áudio é dito ao comandante: leva e não traz nunca mais. Área decolagem autorizada no 7 direita, 170 graus 089 e após transferir 11960. Ciente de decolagem após 11960, Alfa Charlie. Leve e não traz nunca mais. Em outro diálogo, a pessoa é advertida, mas ainda assim diz: manda este lixo janela abaixo. Atenção aos colegas na fonia, vamos falar só o necessário, tá? Também trabalho aqui, vamos respeitar o nosso trabalho. Obrigado. Eu respeito, mas manda esse lixo janela abaixo. Pessoal, a frequência, ela é gravada e ela pode ser usada contra a gente. Então, mantenham a frequência, a fraseologia padrão na frequência, por gentileza. Quem está falando agora é a Torre da Catilha. Por gentileza, mantenham a fraseologia padrão. A Força Aérea Brasileira confirma a veracidade dos áudios, mas nega que as frases tenham sido ditas por um controlador do tráfego aéreo. Em nota, a instituição explica que a frequência utilizada para essas comunicações aeronáuticas é aberta. Por isso, quem estiver conectado pode ouvir e falar. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantova. Para encerrar o jornal de hoje, a gente tem uma última matéria sobre a corrida presidencial, que a partir de agora fica incerta. Vamos saber mais. A prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cria mais incertezas na corrida presidencial. O petista aparece em primeiro lugar nas intenções de voto. Agora, o tabuleiro eleitoral precisa ser reorganizado. De acordo com o diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos, Alexandre Bandeira, o posicionamento do PT será fundamental para definir os rumos das eleições. O partido precisa decidir se terá outro nome ou se mantém Lula como candidato. Obviamente, ele pode tentar fazer um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele possa concorrer subjúdice, vamos colocar dessa maneira, mas já sabendo que existe poucas margens para que haja uma concessão de um registro de candidatura ou até mesmo de uma possível cassação de uma diplomação, caso ele tenha êxito nas urnas. Então, a gente vai ter que aguardar um pouco mais essa questão do próprio posicionamento do próprio Partido dos Trabalhadores. Outros candidatos saem a campo para conquistar o eleitorado. Pelo menos 14 políticos já se anunciaram publicamente como pré-candidatos. Em uma disputa presidencial sem Lula, o deputado Jair Bolsonaro, filiado recentemente ao PSL, lidera as pesquisas. O cientista político analisa que ainda é cedo para saber quem pode ser beneficiado nesse cenário de indefinições. Não acredito que seja uma eleição polarizada entre Bolsonaro e Lula, porque o número de eleitores indecisos que aparece ainda nas próprias pesquisas é um número muito elevado. Então, a gente tem ainda um volume de brasileiros indecisos,
com relação aos candidatos que possam, de uma certa forma, angariar esses votos. O Jornal das 6 fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural.